Que a paz e a graça de Deus estejam com todos nós. Amém. Meus caros irmãos, eu tenho feito diversos vídeos aí, para tratar de alguns assuntos que eu tenho dúvida da palavra de Deus. Que eu tenho dúvida, que eu cresci com essas dúvidas, e hoje Deus me deu um pouco mais de luz para me entender certas passagens bíblicas. Então eu queria compartilhar com os irmãos, também, e eu faço esses vídeos para que os irmãos comentem, também a gente aprenda. Eu aprendo com os irmãos e os irmãos também aprendem. Então, nós vamos tratar de um assunto que eu sempre achei importante, mas que tem muitos aí que eu chamo que são contorcionistas bíblicos, e que distorcem tudo. Distorce sobre o prazer, distorce para encaixar suas teorias, Então, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, é em 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E um outro versículo também que Jesus disse o seguinte: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bem, meus amados, sobre esse versículo aqui que diz sobre o dinheiro, que o dinheiro é a raiz de todos os males, a cobiça é a raiz de todos os males. Bom, meu irmão, uma pergunta: o crente, ele deve desprezar o dinheiro? O crente, ele deve desprezar a prosperidade, o crescimento financeiro? O crente deve desprezar o bem-estar social? E digo mais para os irmãos, pergunto mais: é errado o pastor que dedica sua vida para a igreja, que viaja para a igreja, que ele não tem um emprego, por causa da igreja ele não tem emprego, ele fica à disposição da igreja, da irmandade, 24 horas da sua vida, O pastor, o ministro, nós sabemos que ele está à disposição. Muitos são chamados 2, 3, 4 horas da manhã para orar por um termo, para ungir, Então eu pergunto, são os dois pontos, o crente deve desprezar o dinheiro? O crente deve se conformar, de viver na pobreza? Irmão, primeiro, irmão, o crente que vive na pobreza, ele causa escândalo. O crente que vive na mendicância, ele, para começar, ele já não tem testemunho. Então ele já dá mau testemunho da graça. Então, irmãos, o que eu entendo dessa passagem aí, eu acho que os irmãos entendem a mesma coisa. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, a cobiça desenfreada, as pessoas que fazem tudo por dinheiro, aí sim, o dinheiro desviar nós do nosso alvo, do nosso caminho, o dinheiro ficar na nossa vida como a maior coisa, ele sobrepujar a graça, ele ser maior que Deus. Então aí, ele é a raiz de todos os males, a sede do poder, a pessoa querer dominar as outras, pelo dinheiro, pelo poder. Então, isso aí. Então, o pastor não deve ganhar, não é bíblico isso aí, que o pastor não ganha, que o ministro não ganha. Irmãos, veja bem, tem muitas igrejas aí que falam que o ministro não ganha, que o pastor não ganha, mas o que acontece, irmãos? Isto não é verdade, porque muitas igrejas, eles não pagam o pastor nem verba em dinheiro, mas ele tem muitos privilégios, A irmandade sustenta a casa dele, dá presentes, eles ganham ternos, eles ganham, às vezes até carro, às vezes até casa, Ganham também, tem ofertas para eles particular, quando eles vão viajar, as pessoas ajudam, Então, isso é relativo, meus irmãos, é relativo falar que não tem o salário, porque a pessoa não tem um salário ali assinado com recibo, mas ele tem diversos privilégios,
que né, no fim, aquilo lá ele tem a compensação, né? Então eu acho que, eu penso comigo que a pessoa que se dedica ao Evangelho, ele tem sim que ter uma ajuda financeira, né? Não alguma coisa para ele viver aí, ter mansão de $1 milhão, piscina, não, né? Mas ele deve ter, irmãos, uma ajuda, né? Para que ele se mantenha, para que ele tenha uma vida digna, né? Não digo a pessoa que trabalha, tem o seu emprego e aí vai à noite na igreja, né? Vai atender um culto, né? Tem lá o seu trabalho, sai de vez em quando numa viagem para atender um batismo, esse aí tudo bem. Mas aquele que se dedica à igreja 24 horas, né? Como nós sabemos, tem muitas igrejas aí, irmãos, que o pastor mora lá no fundo da igreja, né? E ele fica 24 horas à disposição da igreja, né? Então, isso aí, eu não penso que isso aí é errado, não, né? E muitos são hipócritas, né? Eu não quero dinheiro, mas como que você vai viver? Né? Como é que você vai trabalhar na obra de Deus sem dinheiro, meu irmão? Né? Como é que você vai trabalhar na internet sem dinheiro? Você precisa ter um computador, você precisa pagar a conta da telefônica, você precisa pagar a conta de energia, né? Então, tem lá a hospedagem do site da internet. Quem paga isso? Né? Então, irmão, nem o apóstolo fez o trabalho do Evangelho de graça, não, nem o apóstolo fez, né? Todos eles foram ajudados, eles trabalhavam. O Senhor Jesus tinha as pessoas que sustentavam ele, né? O apóstolo Paulo, ele trabalhava, mas na maioria dos tempos ele ficava morando lá na casa dos irmãos, ficava com estadia lá. Então, você sabe, irmão, sabe o que eu acho? É muito mais hipocrisia da pessoa, né? A pessoa dizer que eu sou crente, eu vivo aí, tudo para mim tá bom, eu não quero riqueza, não quero nada, mas na realidade, irmão, muitos passam a perna nos outros, né? E isso aí é uma coisa meio hipócrita, nós falamos isso, né? Então, o que eu penso aí, eu quero que os irmãos falem aí, se os irmãos compartilhem da minha ideia ou não, do meu pensamento. O irmão coloca aí debaixo do vidro o que os irmãos acham, né? É proibido o crente pensar em riqueza, em prosperidade? O crente deve estudar? O crente deve se aprimorar? O crente deve se preparar para o mundo, ele deve se preparar, né? Porque hoje em dia, quem não tem experiência, quem não tem estudo, ele vai ficar para trás. Então é isso que eu queria falar para os irmãos, né? Fiquem todos na paz de Deus.